Como é que a gente lida com a autocrítica? Como é que a gente consegue vencer essas vozes que às vezes ficam aqui dentro da nossa cabeça, pensamentos e sentimentos que vêm dentro da gente, que fazem a gente duvidar da nossa capacidade, daquilo que nós sabemos, inclusive até da nossa própria essência, da nossa própria origem. Então, como a gente consegue lidar com a autocrítica, transformar, transmutar e voltar a ouvir a nossa intuição? Bom, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter é o autoconhecimento e a presença. Afinal de contas, é importante a gente identificar que voz é essa, ou que sentimentos, que pensamentos são esses que ficam pairando dentro da nossa mente, né? Se a gente começar a olhar com um pouco mais de atenção e também com compaixão, sem julgamento, somente com aquele olhar investigativo, aquele olhar de identificação, a gente começa a perceber que 99% desses pensamentos que a gente tem não são nossos, né? Em Axis, nós temos, né, essa consciência que 99% daquilo que a gente pensa, que a gente sente, não é nosso. Na verdade, é uma consciência que a gente está acessando de tudo e de todos que estão à nossa volta. E aí, quando a gente vai para a autocrítica, a gente também está acessando pensamentos, padrões que vêm também da nossa família, da nossa ancestralidade. Por mais que às vezes a gente não conviveu com esse parente, com esse ancestral, essa informação está aí no nosso DNA, está do nosso campo morfogenético e a gente acessa, né? A nossa alma, ela acessa. E aí a gente percebe ou identifica isso através da nossa mente, através dos nossos padrões mentais, através das nossas crenças, né? Através dos sentimentos. E aí, como a gente pode mudar isso? Então, o primeiro passo é você primeiro identificar e fazer a pergunta: verdade, esse pensamento que eu estou tendo é meu? Verdade, esse pensamento que eu estou tendo é verdadeiro? Né? Então, por exemplo, se a gente está lá fazendo um projeto, né? E aí vem aquele pensamento: ah, não vai dar certo. Verdade, não vai dar certo. Quem está pensando isso? Verdade, esse pensamento é meu? A quem pertence isso? Né? E aí você vai fazer um processo de Axis. A partir do momento que você faz a pergunta: a quem pertence isso? Verdade, isso é meu ou é de outra pessoa ou de alguma coisa? E ficou, por exemplo, se ficar leve, quando você pergunta é meu, se ficou leve, é verdadeiro, é porque é seu. Agora, se ficou pesado, é de alguém? Ok, ficou leve, então é de alguém. É de alguma coisa? Ok, porque também às vezes a gente está acessando energias que vêm da Terra. O que a gente faz se a gente identifica que é de outra pessoa? Devolva ao remetente com consciência anexada. Se é da Terra, devolvo para a Terra. E se porventura, quando você faz a pergunta, a quem pertence isso? De quem é verdadeiramente esse pensamento? Vier algum ancestral, você faz a visualização desse ancestral, né? Você pode trazer esse ancestral à sua frente, na sua tela mental, e falar: querido ancestral, agora eu sei que esse pensamento, essa crença é sua. Deixo com você a sua crença e o seu interessante ponto de vista e fique somente com o que é meu, né? E aí você também faz a fala: reconheço a sua grandeza e sinto muito por tudo que aconteceu com você. Agora farei algo bom com a vida que eu recebi. E é isso, né? Primeiro a gente tem que fazer a identificação e devolver a quem pertence de direito, né? E, Carol, mas por que a gente absorve, a gente pega tanta coisa que não é nossa? Porque a gente tem essa consciência, né? Todos nós nascemos com essa habilidade de perceber, né? Energeticamente falando. E isso pode ser transformado em pensamento e em sentimento. E por que a gente tem essa habilidade? Porque também quando a gente acessa isso e a gente devolve, a gente deixa com o outro aquilo que é do outro, ou devolve para a terra aquilo que é da terra, a gente também está sendo uma ferramenta e um fator de contribuição e de facilitação, porque também a gente está sendo de alguma forma essa fonte de luz, né? Porque também nesse processo eu acredito muito, no meu interessante ponto de vista, que a gente contribui com o outro, né? De alguma forma, né? E aí, qual seria agora a segunda ação que a gente pode ter? A partir do momento que eu identifico que aquela crença ou aquele pensamento verdadeiramente é meu,
a gente vai ter que refutar ou questionar o porquê disso, né? Então, assim, primeiro, né, se essa crença é uma verdade ou uma mentira, né? E assim, o que eu defini e concluí sobre mim mesma, né? Ou mim mesmo, sobre algo, né? Então, a partir do momento que a gente identifica, então a gente vai falar, por exemplo, de novo aquela situação. Vamos lá, o projeto, né? Ah, não vai dar certo, eu nunca faço nada direito. E aí você perguntou, verdade, isso é meu, é seu, né? Ficou leve. Você agora fala, ok, eu acredito nisso. Só que verdade, se você olhar para tudo que você já fez na sua vida, realmente tudo não deu certo? Realmente tudo que você toca não dá certo? Se você olhar no seu histórico de vida, realmente é isso que tem acontecido? Dentro do que você tem feito, por exemplo, nesse projeto ou nas suas atividades de vida, como você lidou? Como você cuidou? Você teve uma atitude proativa? Você teve uma atitude de zelo, de cuidado? E às vezes o não dar certo, será que não deu certo porque você definiu um padrão, uma resposta, como aquilo deveria acontecer daquela forma? Ou às vezes não deu certo porque também teve outros terceiros. Então, assim, será que, por exemplo, num projeto, 100% dele está na tua mão? Não, a gente sabe que também dentro de um projeto existem outras pessoas envolvidas. Então, aquilo que está na tua mão, que você pode ter o comando, né, e o controle, o que você já fez? Você deu o seu melhor? E se você olhar para o passado, para aquilo que você já fez, como foi? Deu certo? Deu errado? Ou como foi tudo isso, né? E aí sem também ficar entrando no julgamento ou no interesse, no julgamento, né, de que deu certo ou errado, mas em si como é que aconteceu. E você começa a identificar que muitas das vezes essa autocrítica, quando você julga a si mesmo, falando que não dá certo ou que nada dá certo, se você olhar para o passado e ver que na verdade já fez muitas coisas que deram certo, que muitas coisas talvez não saíram como esperado, mas também depois tiveram sua conclusão e pode ter sido até melhor do que o esperado, ou não, mas a partir daquilo você também se coloca num espaço de aprendizado. Qual é o presente que você tem aí, né? E aí a gente usa a ferramenta de Axis, que é a nossa varinha mágica para limpar essa energia, né, dessa crença, né, que é o enunciado aclarador. Então, a partir do momento que você identifica também essa crença, você pode falar, né, tudo que isso aí significa, eu destruo e descrio. Certo, errado, bom e mal, pote, poc, todos os 100, curtos, garotos, povoados, criações, bases e aléns. Que é o nosso agora, é o enunciado aclarador de Axis, mais completo, né? Porque a gente teve algumas alterações no fim do ano passado. Para você limpar essa energia. E aí você vai fazer a pergunta. Universo, qual é o presente que tem aqui? Universo, o que é certo sobre isso que eu não estou reconhecendo? Universo, como eu posso enxergar o meu potencial e os meus dons e os meus talentos com mais clareza? Universo, o que eu já sei sobre isso que eu também não estou reconhecendo? E aí você se põe no espaço de estar disponível para perceber e para receber essa consciência que o universo traz e para criar algo diferente, né? E também você pode usar a pergunta de Axis universo, o que é isso? O que eu faço com isso? E como eu posso mudar isso, né? Então você fez a limpeza, você identificou a crença, você questionou também a crença para você, a partir do momento, ter um pouco mais de clareza. Você até refutou, você olhou para o seu histórico e falou, peraí, é uma mentira essa crença, né? E aí você fez a limpeza com o enunciado aclarador de Axis e depois você faz a pergunta, para você buscar o quê? Através das perguntas, mais consciência. Nesse caso, voltar a acessar aquilo que você já sabe, voltar a ver que você também talvez não está enxergando, porque na nossa vida há momentos, há situações que às vezes a gente pode estar definindo e concluindo algo que deve acontecer de uma forma XYZ, né? Saindo aí antes daquele espaço de eu estou vivenciando algo, né? Essa autocrítica por vozes, na verdade por crenças que vêm de outros, mas nesse caso, aquilo que é meu, se eu definir e concluir algo, isso gera um bloqueio, isso gera um bloqueio. E aí, quando você limpa isso, você entra agora no espaço da pergunta, porque é através da pergunta que a gente cria mais possibilidades. E é através das perguntas que a gente acessa mais consciência. E mesmo que o que apareça para nós não seja algo tão agradável, que eu vou pôr entre parênteses, eu estou na permissão e estou na
disposição. Eu estou presente para acessar o que vier. E a partir disso eu vou olhar com gentileza, com presença e vou falar, ok, o que mais é possível aqui? Como eu posso fazer diferente? Que nova escolha, o que escolha eu já tenho disponível aqui que eu posso mudar e criar uma nova realidade, além dessa realidade, que eu posso mudar isso, né? Porque a gente sempre tem escolha, e mesmo nas crenças eu posso mudar uma crença, eu sempre posso escolher diferente, para criar algo diferente. Afinal de contas, o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se eu fico naquela autocrítica, né? Nesse exemplo, né? Ah, nada vai dar certo. Nada vai dar certo, porque você ouviu essa crítica interna, você validou e você acreditou. Então, você vai manifestar qual realidade? Que nada dá certo. Então, isso vale para tudo. E aí, a gente fazendo esses dois exercícios, você começa a ir para um espaço onde você vai ser mais você, onde você vai acessar aquilo que você já sabe. E onde você também vai fazer as pazes e vai transmutar e transformar todas essas crenças, esses pensamentos internos que geram essa autocrítica. Porque também, gente, toda vez que a gente se autocritica, a gente se julga. E toda vez que a gente se julga, a gente também está se diminuindo. A gente está... não está reconhecendo quem verdadeiramente somos, né? E assim, e aquilo que também a gente ouve a partir do que o outro lê de nós é só um interessante ponto de vista do outro, né? A gente, claro, pode olhar com um olhar de ok, o que isso pode me ensinar, né? Mas ao mesmo tempo, vale a gente estar também nesse espaço de identificar aquilo que realmente é contribuição, né? A gente pode sim estar na permissão, né? Sem julgar e também sem precisar defender ou aceitar. Então, por exemplo, a partir do que você ouve também do outro a respeito de você, você pode estar na permissão de ok, é só um interessante ponto de vista. Se aquilo trofógo de alguma contribuição para você, ok. Se não, é só um interessante ponto de vista. Isso também deixa a gente na permissão de também reconhecer o outro tal como ele é, né? Sem precisar julgar. E você também fica no seu espaço, no seu lugar, tá? E aí o outro ponto é sempre agir com amor incondicional e com gentileza com você mesmo, né? Se a gente quer ouvir de novo a voz da nossa intuição, a voz da nossa intuição é uma voz gentil. Às vezes pode ser uma voz mais firme, mas jamais vai ser uma voz que te... Nossa, gente! A voz da intuição nunca vai ser uma voz que vai te criticar. A voz da intuição nunca vai ser uma voz que vai te menosprezar. A voz da intuição não é uma voz que te compara. A voz da intuição te traz clareza. É uma voz gentil, é uma voz clara e às vezes sim, firme. A gente pode falar que a voz da intuição é a voz do nosso eu superior. Pode ser que também às vezes a voz da intuição que você acesse é a voz do Criador de tudo que é, né? Que cada uma dessas tem um tom de fala diferente. Só que se você está nessa disposição, você vai estar aberto para receber. E se permita receber com abertura, né? E aí, qual exercício a gente pode fazer para acessar a voz da intuição? É através da meditação, né? Você pode também, internamente, pensar em algo que você está requerendo uma orientação, uma clareza, e aí você pode, nesse momento, se aquietar, respirar profundamente, colocar a mão no coração e falar: intuição, querida intuição, por favor, me traga clareza neste assunto. O que vai ser contribuição aqui, né? O que se requer aqui? E aí permita as informações, as imagens virem dentro de você. Você pode anotar, você pode... normalmente a gente vai vir acessar a informação, a gente anota, né? Para depois ler com cuidado, com clareza. Só que a voz da intuição é essa, né? Ao mesmo tempo, quando você faz essa pergunta e você cala, você se cala e você fica na permissão e na presença, você vê que internamente vem a informação. E essa é a sua intuição, né? Do mesmo jeito que a gente fala que a intuição, eu posso falar com o meu corpo, né? Como a gente ouve o nosso corpo da mesma forma. Então, corpo,
o que hoje vai te nutrir? O que vai criar mais nutrição e vitalidade para você? Que alimentos, que escolhas nós podemos fazer hoje para criar mais nutrição e mais vitalidade? É a mesma coisa, você vai perceber que dentro de você vem uma informação, que às vezes pode vir em formato de imagem, de palavra, de cor, cada um tem uma forma de comunicação interna e uma linguagem interna muito específica. E aí o convite é esse, gente, né? Procure estar nessa presença, tá na permissão também de acessar tudo que vier, né? Porque também quando a gente faz o processo de lidar com a questão da autocrítica, a gente também acessar todas essas crenças, todos esses pontos de vista que um dia a gente comprou e definiu, que era nosso e não é, né? Que na verdade a gente comprou da sociedade, das pessoas, ou da família, ou das agendas, né? Quando e às vezes tem coisas que a gente define e conclui sobre nós mesmos, a partir do que a gente viveu na nossa vida. Só que quando a gente está nessa presença, a gente se permite transformar, transmutar tudo isso, a gente também se integra, né? Porque na verdade tudo faz parte, né? Mesmo a questão da autocrítica, ela faz parte de nós, como uma sombra, né? E se a gente vai para esse espaço de transformação, transmutação e integração, a gente se fortalece cada vez mais. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Quem tiver alguma dúvida ou quiser trazer também comentários, é só comentar aqui no vídeo. Um beijo e uma semana maravilhosa para vocês.